Pois agora vamos chamar os nossos convidados que vão participar da mesa redonda desta noite, outro momento importante também desta nossa gravação. Então, convidamos primeiro Ivalberto Toso, casado, pai de 3 filhos e avô de 2 netos. Ivalberto é formado em Administração de Empresas pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, atua como diretor comercial do Grupo Toso, é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Chapecó, o Citran, segundo vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina, FETRANSESC, idealizador e presidente também da FETRANSLOG, Feira do Transporte e Logística, e ainda diretor do Centro Empresarial aqui de Chapecó, o SEC. Boa noite, bem-vindo. Por favor, fique à vontade também. E convidamos também Ricardo Pinto de Souza, diretor de Logística da Aurora Coop, formado em Direito pela UNO-Chapecó, com MBA em Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC do Rio Grande do Sul e MBR, Programa Integrado de Reinvenção da Indústria. Ricardo trabalha desde 1998 na área de logística de agroindústria, voltada para o atendimento do mercado interno e internacional. Há 20 anos, na Aurora Coop, já passou pelas posições de supervisão, gerente de logística nacional, gerente de logística corporativa e atualmente ocupa a posição de diretor de logística da cooperativa, atuando em todo o complexo logístico, desde as operações voltadas à logística agropecuária, logística primária, distribuição e também logística internacional. Boa noite, bem-vindo também. O representante da Portonave, primeiro terminal portuário privado de contêineres do país, localizado em Navegantes, aqui no nosso estado, teve imprevisto e, infelizmente, não poderá participar conosco nesta noite. Bom, o painel desta segunda-feira é uma oportunidade para ampliar a produção de conteúdos sobre o tema em todas as plataformas da NSC, como eu contei para vocês, pois o palco, como vocês também podem perceber, está em formato de estúdio. E você que está na plateia pode acompanhar de pertinho tudo isso. E aí, para coordenar esse momento tão importante, essa mesa redonda, convido meu amigo, meu colega da NSC, comentarista, colunista, Anderson Silva. Agora sim, chegou. Por favor, Anderson, boa noite. É com você. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui em Chapecó, prazer estar aqui ao lado de pessoas tão gabaritadas e dividir e falar sobre um tema tão importante que faz parte da nossa rotina e que faz parte da rotina dos senhores no seu dia a dia, né? Tanto para quem acompanha, monitora, estuda, como a Fiesc faz, e faz como ninguém faz, usando o tema da NSC aqui em Santa Catarina, esse monitoramento. O Ivalberto, que faz um trabalho muito importante no Citran, diretamente com o dia a dia das empresas, que é 24 horas, né? 24/7. E a Aurora, que eu poderia descrever de várias formas, mas é uma das grandes representantes do que é Santa Catarina e do que Santa Catarina se tornou nos últimos anos. Para a gente começar, eu queria ouvir de vocês dois justamente um pouco sobre isso, porque os números que o Egídio trouxe para a gente são números impactantes. A gente se impacta ao ver os números, mas vocês dois certamente sentem o número na pele, né? E quando a gente vê um número aqui, o custo logístico do Oeste é caríssimo, em comparação com as demais regiões, as nossas estradas são ruins. Agora, vocês dois sentem isso no dia a dia, agora, acontecendo. Isso aqui resume justamente o que acontece com vocês na rotina? Fica à vontade, todos podem responder primeiro. Bom, boa noite a todos. Dizer para vocês que é um prazer enorme, em nome do Citran, estar participando desse evento e participar também da OVSC, um belo de um programa que foi interessante e uma experiência muito legal para o Citran estar participando. Dizer que a gente não fica tão surpreso com o que o Egídio passou aí, porque a gente vive o dia a dia realmente dos problemas que a gente tem aí com a infraestrutura, na verdade, e com todos os modais que poderiam ser melhorados e ter, principalmente,
uma rodovia melhor para nós acessarmos aos portos ou sair com as mercadorias aqui de Chapecó, por exemplo, com uma rodovia de qualidade, onde a gente teria talvez um custo menor para transportar, teríamos uma despesa menor. Nossos veículos, os investimentos são altos. Para quem não sabe, hoje você fazer colocar um caminhão na rua aí com determinado equipamento, se coloca uma carreta, ela vai ficar em torno de 1.400.000 a 1.500.000 para a gente andar numas rodovias dessas que, às vezes, qualquer probleminha que você entrar num buraco ou ter alguma oscilação no seu veículo, você vai gastar aí talvez 50, 60 mil reais, que isso corresponde com muito pouco perto do frete. Entender que o frete, às vezes a gente tem que fazer um desgaste que dá num caminhão, a gente tem que fazer talvez 5, 10 viagens para suprir esse problema que deu aí. Então, tudo isso a gente tenta colocar junto aos custos, mas a gente sabe que o embarcador também não consegue colocar no seu produto tudo o que a gente, como transportador, necessitaria. Estamos aqui com o Ricardo, aqui da Aurora, ele sabe que nós estamos lá reivindicando que tenhamos um frete um pouco melhor, mas eles também têm uma dificuldade para jogar esse frete maior em cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tivesse condições melhores, rodovias melhores para a gente trafegar, a gente estaria sendo remunerado justamente. Às vezes essa remuneração ela não é tão interessante porque nós andamos em cima de espaços de rodovias com muita deficiência. Então a gente nota nossos parceiros de Citran, quais as dificuldades que eles têm. Então, obviamente que eu poderia dizer que o governo federal, o governo estadual tem melhorado um pouco os investimentos, pelo menos pensando um pouquinho mais no oeste de Santa Catarina, mas dizer que o oeste de Santa Catarina, ele, de certo modo, ele ficou muito esquecido por outros governos. Não somente esse governo até fazendo algumas coisas interessantes, a gente ainda quer ver, como o Egídio falou, vamos ver sair isso do papel, né, Egídio? Que às vezes a programação aqui está para fazer isso, mas as coisas não acontecem. Então é isso, dizer que nós sentimos realmente na pele, porque poderíamos estar, e vai demorar ainda para que as coisas aconteçam, que a gente possa ter uma duplicação, que a gente possa ter uma estrada melhor, uma rodovia melhor. A gente teve um pequeno melhor aqui, que a gente teve de Chapecó até o Trevo do Irani, como a gente já nota o reflexo que os transportadores já falam, olha, se as nossas rodovias fossem, mesmo sendo algumas terceiras pistas e não ela duplicada, mas se ela tivesse o que ela está tendo hoje de Chapecó até o Trevo do Irani, já seria bom. Mas quando você dobra para ir para 153, aí você está morto. Então essa é a minha colocação. Obrigado. E fiquem à vontade, Ricardo, Egídio, Letícia, vamos conversar aqui, então, se quiser fazer uma intervenção, fiquem à vontade. Ricardo. Ótimo, muito bem. Boa noite a todos, primeiramente. Gostaria de parabenizar o Egídio pela apresentação e falar que nós acreditamos na Aurora Coop muito no Move SC, no projeto, incentivamos porque acreditamos. E sim, o que foi relatado aqui pelo Egídio, quando nós olhamos para a indústria catarinense, não só a Aurora, nós sentimos vários impactos que extrapolam não somente a logística do Estado, como, por exemplo, o que foi relatado aqui para todas as empresas exportadoras, o problema que nós estamos tendo com a guerra e o impacto do Mar Vermelho, então, que são as taxas de guerra que incrementam os custos de frete para os exportadores, a questão da greve dos portuários dos Estados Unidos da Costa Oeste, há um impacto, Canal do Panamá, há um impacto, e tudo isso vai se somando a toda essa estrutura de Santa Catarina,
que apesar da dificuldade, pelo que todos puderam perceber, nós ainda somos um estado com extrema eficiência dentro das condições que nós temos. Extremamente, nós temos o porto que tem o segundo maior porto de porta-containers do Brasil, está aqui, e com um berço. Então, nós temos uma eficiência realmente diferente. É um estado que tem essa característica, é muito competitivo, mas a indústria já está ficando sem alternativas, né? Como falou o Ivalberto, então as condições das estradas não são favoráveis, como a gente viu, isso impacta o custo logístico, e o mercado ele precisa que você seja competitivo, então toda a indústria que disputa o mercado com o seu produto precisa ser competitivo, né? Então o cliente ele não olha para as condições da sua estrada, e sim o seu nível de eficiência e competitividade dos seus produtos. Isso é algo que Santa Catarina vai ter que superar. Eu acho que é extremamente importante esse movimento, e a Fiesc faz esse trabalho com muita qualidade, de demonstrar isso, de unir o público e o privado num único objetivo, mostrando as carências de Santa Catarina. Então, quando nós relatamos aqui todas as deficiências, é porque, de fato, nós entendemos que precisamos melhorar, há alternativas para isso. Obviamente que essas alternativas necessitam de investimento, mas esse investimento está diretamente relacionado à condição de crescimento das indústrias aqui no estado. Quando nós falamos de custo logístico, e o Egídio demonstra que o Oeste, como bem foi relembrado pelo Ivalberto, o Oeste de Santa Catarina tem o maior custo ainda dentro do estado de Santa Catarina. Então, nós temos que superar isso com mais eficiência. Mas, para isso, nós precisamos da parte do governo, que nós tenhamos mais investimento, que o custo do transporte seja mais efetivo. Quando nós comparamos o nosso custo com os demais países, realmente o custo de transporte ele é muito superior. E por que é muito superior? Basicamente, em condição das estradas. E aí você fala de consumo, desgaste do veículo, manutenção. E também, isso não é uma exclusividade de Santa Catarina, é um problema do Brasil e de vários outros países também, que é a escassez da nossa mão de obra de motoristas, que está muito relacionada a essa condição, né? Então, há poucos dias, nós estávamos avaliando alguns dados. Nós temos hoje, atualmente, no Brasil, 4.300.000 pessoas com carteiras habilitadas para dirigir caminhão. Destas, 500.000 já possuem mais de 71 anos, Roberto. Das 4.300.000, mais de 500.000 já possuem mais de 71 anos de idade. E a curva ascendente da média de idades ela só cresce, em nenhum momento ela se estabiliza nos últimos 10 anos. Então, isso é uma carência latente e um dos grandes ofensores para isso é as condições que nós temos hoje no Brasil e Santa Catarina. Das condições de segurança, de estrada, do bem-estar dos nossos motoristas. E Santa Catarina, como é um estado tão competitivo, vai ter que olhar para a sua logística para que continue mantendo essa posição de destaque que nós ainda temos. Mas, de fato, se nós não tivermos uma orientação forte para os portos de Santa Catarina, para que a gente tenha mais vazão para as estradas, que a gente tenha um índice de atraso das viagens compatível com a média nacional, né, os dados apresentados pelo Egídio, nós não podemos nos conformar que, ao sair com os nossos caminhões ou mesmo com os carros de passeio, você tenha pelo menos de 65% a 80% de chance de atrasar, né, o seu itinerário. Nós falávamos há pouco aqui, quem hoje consegue chegar ao litoral de Santa Catarina em menos de 10 horas, com carro de passeio. Imagina que nós precisamos de um caminhão com container carregado. Então, esses desafios estão pautados, o governo tem que levar muito a sério, a indústria de Santa Catarina tem que ficar muito ativa, e todas as federações e associações orientadas a isso têm que ser muito participativas no desenvolvimento do nosso estado, porque, de fato, ele reduz nossa competitividade, incrementando o custo para o transportador, para a indústria, para todo o segmento desse elo logístico dentro do nosso segmento, e, principalmente, quando nós olhamos o cenário externo, Santa Catarina ainda tem um peso adicional, né? Então, a empresa que é exportadora, há pouco eu comentava com o Egídio, em relação ao histórico de 2 anos atrás, em média, nós ficamos 20 dias a mais com a mercadoria no Brasil do que nós ficávamos.
os portos estão com índices de eficiência relativamente bons, alguns com destaque, e mesmo assim nós temos esse adicional de estoques, porque hoje, efetivamente, a indústria de Santa Catarina já não cabe mais nos canais e escoamentos logísticos que nós possuímos atualmente. Até porque tem uma coisa importante, os outros custos, o custo guerra, os externos, muitas vezes não tem o que fazer em relação a eles, né? São questões aleatórias ou alheias ao nosso alcance. Agora, arrumar a nossa casa, né, teoricamente, que é cuidar de Santa Catarina, me parece uma coisa básica, né, que é o seguinte, vamos sair daqui e depois, se lá fora tem o custo da guerra, tem o custo disso ou daquilo, aí são outros 500. Agora, dentro de casa, a gente não pode sofrer, né, a gente não pode ter dificuldade. E aí o Egídio, na apresentação dele, falou sobre um tema que até pouco tempo atrás era bicho-papão, que é concessão, né? Todo mundo tinha medo de pedágio, falar em pedágio. Político não falava em pedágio porque todo mundo fica com medo. Só que, recentemente, mudou um pouquinho isso. Você fala em pedágio hoje, ele já é mais aceito, a concessão já é mais aceita. As transportadoras enxergam como hoje a concessão? Já desce melhor? Com certeza. Foi comentado aqui que as melhores rodovias hoje elas estão no estado de São Paulo. E lá é o menor custo que a gente tem para transportar é nas rodovias de São Paulo. A gente tem um aproveitamento de velocidade para você rodar. Exemplo, na Anhanguera, Bandeirantes, essas rodovias que são duplicadas, triplicadas até são, em alguns pontos, a gente tem um custo bem menor. E até para colaborar um pouquinho com o Ricardo aqui, Santa Catarina, ele tem a menor malha pavimentada do país. E ela tem a quinta maior frota de caminhões e automóveis é em Santa Catarina. E para se ter um dado também comparativo, com, por exemplo, com o Paraná, a cada quilômetro de asfalto que Santa Catarina tem, nós temos 888 veículos. O Paraná, a cada quilômetro, ele tem 419 automóveis e caminhões. Olha a diferença enorme que nós temos. Nós temos 888 para 419. Então, a nossa área geográfica ela é menor que o Paraná, obviamente, é a metade, mas eles têm muito mais que o dobro do que nós em rodovias pavimentadas. Isso é uma coisa que impacta com nós, né? Porque estamos aqui tão do lado, tão pertinho, por que tanta diferença assim? Ou seja, o pedágio, mesmo que ele seja um custo a mais, ele acaba diminuindo os outros custos. Isso, com certeza. Isso aí, eu também acho que é isso. E até porque a gente também está aqui para ser transparente. Quem paga o pedágio é o embarcador, não é o transportador. O transportador é a favor do pedágio, ele não é contra o pedágio. E quem tem que pagar o pedágio é o embarcador. O pior pedágio que tem é a estrada ruim. O custo da estrada ruim é muito ruim. Esse sim. Ele é diferente porque você não consegue quantificar ele, mas ele é assustador. Né? E isso vocês sentem também, Ricardo? Como foi dito, por legislação, o custo do pedágio ele é do embarcador, mas nós entendemos que, e as experiências que nós temos das rodovias pedagiadas, a qualidade do transporte e o resultado final ele é melhor, sem dúvida. Quando você fala em risco, a segurança, a usabilidade da rodovia, a velocidade média, que é muito mais fluida, a performance dos veículos é muito melhor aproveitada. Nós temos uma condição diferente. E como foi dito pelo Egídio, esse passo é importante para o Brasil. Então, nós temos as experiências que todas as rodovias que não têm essa característica da privatização, do cuidado, é o problema da rodovia que não é roçada, que não tem buraco, que não tem acostamento, os pontos de segurança são muito limitados, né? Então, o pedágio ele pode ser, sim, uma alternativa, desde que ele seja um projeto eficiente, mas, sim, sem dúvida, ele traz melhor resultado na composição logística. Nesses planejamentos de vocês, assim, analisando o cenário do Estado como hoje, passa pelo que esse desenvolvimento do Estado, assim, essa melhora da logística e do transporte?
Inevitavelmente, nós temos os projetos da 470, eles são de 470-282, de 1970, alguma coisa, né? Então, a estrutura viária que nós tínhamos nesse período, o tamanho dos veículos e, principalmente, a usabilidade dos veículos de passeio, né? A exemplo de cidades que crescem 400%, hoje o Estado não está preparado para isso, para esse acúmulo de veículos. Então, inevitavelmente, nós precisamos pensar em duplicação, né? Como o Ivo Alberto falou, minimamente áreas de acesso de uma segunda ou terceira pista, para que dê mais fluidez para os veículos, porque isso está muito ligado ao tempo de viagem, à quantidade de frota. Então, como você não performa, você coloca mais veículos na estrada para compensar a baixa performance desse veículo. Então, são mais caminhões, isso é mais custo. Mais mão de obra. Mais mão de obra, uma estrutura de capital empregada muito maior, por uma deficiência de performance que hoje a gente tem, causada pela estrada, que não está mais compatível com a demanda, com o tamanho dos veículos que nós temos hoje e, principalmente, hoje, com o crescimento da indústria do Estado, né? Então, quando a gente vê todos esses números, é uma conclusão simples que a indústria de Santa Catarina não cabe mais hoje dentro da condição e da malha logística que nós temos atualmente. Essa afirmação é importante, né? Para a gente entender o tamanho do cenário, né, gente? A gente cresceu, desenvolveu, nós somos muito bons, né? O melhor estado do Brasil e tudo mais. Agora a nossa infraestrutura ficou pequena para o nosso tamanho. Isso é impressionante como a gente tem... E essa constatação, Egídio, tem que gerar movimentos, né? Tem que gerar movimentos sob o risco de a gente ter uma grande degradação da nossa economia. Tem reflexos grandes, né? A gente fala que no Oeste, eu ouço falar sempre da migração da indústria para outros estados em função da dificuldade com o suprimento, né? Porque nós estamos longe aí do alimento animal, né? Da chamada fronteira agrícola, né? E isso tem implicações seríssimas. E eu vejo assim, nessa questão dos portos, principalmente, eu tenho recebido das indústrias, meu cliente disse assim, olha, eu deixei de comprar da China para comprar do Brasil. Eu vou voltar a comprar da China. E o porto está parado, porque demorou, o prazo não pôde ter cumprido. Então, isso tem implicações. Os portos, eu mostrei ali os números, né, o benefício que traz. Você imagina Itajaí, Imbituba, Tapuá, Navegantes, tem um porto. Ou Santa Catarina tem um porto. Você sabe quanto o Itajaí é um dos estados que mais gera semestre em Santa Catarina. Então, veja as implicações socioeconômicas, né, negativas relacionadas ao próprio acidente. 26 bilhões de reais. Esse recurso era bastante para fazer 2 agendas que nós temos, em média, por ano. E são vidas, né? E aumenta também o frete, o custo do seguro. Tudo isso vai incorporando, aí você chega num porto que não tem acesso, aí demora. O tempo é custo. A qualidade de vida também. Nós, cidadãos, a qualidade de vida no sentido de que nós temos aí gases de efeito estufa, gases nocivos, temos o tempo nosso que é precioso, você fica 3... O cara que vem do Paraná, vamos supor, ou vocês do Oeste, que vão para Camboriú, vamos supor, vão ficar 4 horas na fila. Você começar a questionar, será que eu vou para Camboriú? O cara do Paraná vai ficar 6 horas na rodovia? Isso, e afeta todas as setores econômicos. Não é só indústria. Turismo, indústria, agricultura, área de serviços. Então, é uma questão importantíssima e estratégica para o nosso desenvolvimento socioeconômico. E tem que estar na prioridade. Ainda bem que o governo estadual assumiu isso, né? E nós temos um gestor do DENIT que está fazendo milagre, por enquanto. Mas nós temos que pensar nisso. E isso exige uma governança. Eu sempre falo. Se deixar de lado a síndrome da jurisdição, que muitos dizem, isso aí a 101 é questão federal. Não. É questão, tudo é Santa Catarina, 470, 282, não é do DENIT nem do governo federal, é de Santa Catarina. Deve haver uma governança sobre isso, um plano. Nós devemos saber, no mínimo, o que nós queremos, quais são as nossas vocações, qual é o nosso futuro, e definir as nossas prioridades. E o seguinte, e nesse momento, sempre falo muito isso nos meus comentários, é a hora de todo mundo se abraçar e brigar junto. Muitas vezes os assuntos, em Brasília, a gente sabe como é que as coisas são lá. Lá é todo mundo gritando e Santa Catarina, a gente sabe, é um estado menor, chegar lá tem um pouco de dificuldade de brigar, mas tem que chegar com pauta. Né? Pô, estamos tratando aqui, estamos aqui com o Toso, quantas empresas, quantos caminhões são no sindicato?
A nossa... Vocês? Só a diretoria do sindicato tem 8.000 caminhões. 8.000 caminhões. A Aurora, que tem quantos funcionários e envolve uma cadeia de quantas pessoas? Bom, nós abrangemos, primeiramente, todo o sistema, mais de 100 mil famílias. A nossa estrutura entre funcionários e os nossos cooperados. E nós performamos no país com 3.700 caminhões hoje, numa malha bastante complexa aí do agro até a distribuição a nível nacional e mercado externo. E esse número tem que fazer chegar lá e bater e realmente mostrar o tamanho disso. Estamos tratando de centenas de milhares de pessoas envolvidas direta e indiretamente, fora o indireto, que sou eu, que, né, somos nós que não estamos vinculados diretamente a vocês, e também são impactados. Só para você ter uma ideia, como às vezes as pessoas não têm uma noção dos negócios, da grandeza. Recentemente eu fui até Brasília, conversar no STF, e aí nós conversamos com o ministro, e o ministro queria entender por que estavam colocando... Porque quando o Ricardo falou em falta de motoristas, é que também nós, na verdade, a nossa política não tem uma política adotada para manter o motorista na rua, trabalhando. Uma vez você tinha, dentro da empresa, o vô, o filho e o neto. Eram 3 motoristas. Hoje, o vô não quer mais que o filho seja motorista, o pai não quer que o neto, ou o vô não quer que o neto seja mais motorista. Por quê? Se cria algumas coisas para dificultar o que é o transporte. O exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Primeiro, nós não temos... Santa Catarina tem um local, que abriu agora em Palhoça, um local para se ter uma parada digna para o motorista parar. Aí estavam falando em o descanso remunerado, o motorista tirar aonde ele estivesse. Trabalhou 6 dias, o 7º dia ele tinha que ficar 35 horas parado em qualquer local. O que isso traz? Isso aí traz para o motorista uma indignação de não querer mais ser motorista. Por que eu vou trabalhar nesse setor? Tem tanto lugar dando emprego aqui, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu vou trabalhar num aplicativo, eu vou fazer alguma outra coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é assim, as pessoas que estão lá, elas faltam de saber dessa informação. A gente falou para... Me reserva a não ficar comentando o nome, mas assim, sabe o que é uma viagem de longa distância e uma viagem de curta distância? Como assim? Eu falei, dentro da minha empresa, eu tenho um motorista que sai. Ele fica um dia fora, no outro dia ele volta. Esse cara é de curta distância. Esse cara passa todo final de semana com a esposa dele. Porém, o de longa distância, tu imagine, eu dei um exemplo dizendo para o ministro, você imagine, ministro, um caminhão que carrega em Bagé, lá no Rio Grande do Sul, e vai levar essa mercadoria para Fortaleza. Isso é uma viagem de ida e volta que vai fechar quase um mês. Você imagina, esse cara saiu daqui, ele que chegou no 6º dia, ele para um dia e meio, rodou mais 6 dias, para mais um dia e meio, rodou mais 6 dias, mais um dia e meio. Quando ele chega em casa, ele já tirou todas as folgas. Nós, como transportador, temos que fazer ele rodar de novo. Você já tirou suas folgas. Então nós fomos lá mostrar para o ministro por que ele devia deixar nós acordar com o motorista para que ele pudesse juntar os dias e tirar sua folga em casa, 5, 6 dias em casa. Mas nós, como transportador, se o caminhão parar, não dá. Agora, se ele estiver trabalhando, não custa nada o motorista chegar e nós deixar 6, 7 dias ele parado. E até porque ele quer isso. Então, nós estamos indo para entender que eles não fazem a pergunta para quem está no dia a dia, e aí nós acabamos não está agradando o transportador e não está agradando o motorista também. Então, tem coisas que na nossa legislação, a falta de motorista, eu só quis colocar
Porque o Ricardo comentou a falta de motorista. A falta de motorista é por muitas coisas que acontecem dessa forma. Desse negócio. E, obviamente, todos os acidentes que acontecem, vocês sabiam que das 10 rodovias de 10 pontos mais impactantes de acidentes, 5 está dentro do estado de Santa Catarina? Dos 10 maiores, se botar do primeiro ao 10º de locais onde mais ocorre acidente, 5 está em Santa Catarina. Aí dá no que dá, né? Esses números da pesquisa CNT são assustadores, né? Quando a gente olha para Santa Catarina, o negócio chega a ser inimaginável a gente pensar isso. A gente já está indo para o final, já está nos minutos finais. Vou abrir um espaço para que vocês possam fazer algumas manifestações finais aqui, ficar à vontade para falar um pouco sobre isso. Só quero deixar registrado uma coisa que eu acho que o Alberto falou muito bem, sobre o quanto, historicamente, o estado de Santa Catarina virou as costas para o oeste. E isso é uma questão histórica, uma questão por vários motivos, né? Como os governos sempre foram muito concentrados no litoral, historicamente sempre se virou de costas para cá. E isso, para mim, é uma coisa inconcebível. A gente ainda estar de costas da metade do estado para cá. A gente está falando não só do oeste, mas meio oeste. E para mim, é indiscutível de que a gente tem que começar, não. A gente tem que estar virado de frente para o oeste, os governantes, as entidades, quem decide, e olhar para o oeste, olhar para o meio oeste. Primeiro, pedir desculpa, porque historicamente teve esse descuido. E segundo, fazer o investimento necessário. E aí eu quero só falar no meu nome aqui, deixar a NSC e eu de portas abertas para que a gente possa debater sempre o Oeste, falar sobre o Oeste, falar sobre 282, falar sobre 153, falar sobre 158, 163, falar sobre essas rodovias constantemente. Porque sim, como o Egito está falando, a gente tem a 101 hoje, que é uma coisa inacreditável que aconteceu lá. Agora, a gente tem que debater, tem que fazer força para 282 quando terminar o projeto. Terminou o projeto, licita, ou faz a concessão. Terminou a 163 lá, já pensa no outro trecho. Para que não fique aquela coisa de, fiz a 282, depois espera mais um pouco, e depois briga no orçamento para ver se vai entrar no orçamento do ano que vem. Então, primeiro me colocar à disposição e deixar as portas abertas para que a gente debata isso, tá? Então fique à vontade, Ricardo, quer fazer umas considerações finais, depois o Adalberto, enfim, todo mundo fala um pouquinho. Extremamente importante a colocação. Como o Egídio comentou, eu acredito que para que nós possamos superar esse déficit na nossa estrutura logística, ele tem que superar os governos, ele tem que ser um plano estruturado, embasado com as suas prioridades. E essas prioridades, a indústria, mais que ninguém pode falar, porque é o que nós falamos, nós sentimos na pele hoje as dificuldades, quais são as ambições da indústria, como que nós devemos olhar para o futuro, e o que o Egídio comentou, esse papel de deixar isso claro para todos os governos, dessa continuidade e dos pré-requisitos que nós temos que ter em selecionar as melhores alternativas de investimento para o Estado, as prioritárias aqui, realmente vai proporcionar um diferencial competitivo, e eu não tenho dúvida que esse diferencial competitivo parte do oeste de Santa Catarina, né? Então, esse certo esquecimento que nós tivemos em termos de investimento para a nossa infraestrutura, hoje ele custa caro, os números estão aí, né? Ele custa caro. Santa Catarina é sempre visto como um estado muito eficiente, e talvez por isso não tenha todo o olhar do governo federal, né, para o estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina dá um jeito, se vira, ela tem indústria e ela continua sendo competitiva. Então, talvez isso hoje seja uma dificuldade para nós, esse nosso histórico positivo, mas que agora a mensagem clara é: não se tem mais muita alternativa, como foi falado, né? As alternativas se esgotaram, e para que a gente não corra o risco de continuar a ter uma perda e um escoamento da nossa indústria para outros estados, nós vamos precisar ter um plano muito claro da indústria com o poder público orientado para o resultado, né? Em que a gente tenha clareza de que a cada investimento, quanto isso vai melhorar em performance, em empregabilidade, em geração de impostos para o estado de Santa Catarina. Esse, eu acredito que é o passo mais firme que nós possamos dar.
E todos juntos, né? A indústria muito orientada junto com o poder público, as federações, sindicatos, associações. Eu acho que dessa forma a gente consegue traduzir as dores aí das indústrias e de qualquer ramo de prestação de serviço que nós temos no nosso estado. Perfeito. Por favor. Primeiro, te agradecer, obviamente, pela iniciativa de você também abrir esse canal para nós podermos conversar e falar um pouquinho. Dizer que, obviamente, que como eu sou representante do Citran, e o Citran ele faz parte aqui do Oeste de Santa Catarina, nada mais justo que eu defender bastante o Oeste de Santa Catarina. E aí deixar essa pergunta que você falou, e agora eu queria responder para todos, até pegando um pouquinho do gancho do Ricardo, que o Ricardo falou que o país sempre vê Santa Catarina como um estado que se desenvolve sozinho. Eu queria dizer que também Santa Catarina sempre olhou para o oeste de Santa Catarina, o oeste aqui, como eles se resolvem tudo. É incrível como a gente nota dentro das nossas associações, dentro dos sindicatos, e aí, claro, puxando a brasa para o meu assado sempre, e dizer como nós fizemos diferente. Como é que esses caras do oeste de Santa Catarina fazem diferente? Porque eles foram calejados sempre com dificuldade. O empresário aqui do oeste de Santa Catarina sempre teve dificuldade, ele nunca teve nada de ajuda do governo do estado. O governo do estado, ele esqueceu de nós aqui, até pela baixa representatividade que o oeste de Santa Catarina tem. Ultimamente, com maior expressividade, Chapecó é uma cidade que está se despontando bastante, ela está se destacando muito nacionalmente, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível nacional. Tem uns números gigantescos aí para contar para todo mundo, mas a minha indignação é dizer assim, você já imaginou, se você fala que o oeste de Santa Catarina aqui, você já imaginou se nós tivéssemos alguma ajudazinha? Como que isso aqui aconteceria? Então, esse é o meu recado, deixar a todos, e até para pensar um pouquinho, né? E se nós formos ajudados, eu acho que aqui o oeste de Santa Catarina, ele mostra, tanto é que as agroindústrias mostraram todo o potencial, qual é o percentual das exportações que sai aqui do oeste de Santa Catarina, e sai todo dia, não é de vez em quando, é todo dia sai produto daqui. E dizer também que nós temos duas coisas. Por exemplo, o Sindicato do Transporte é contra as ferrovias? Jamais. Nós temos a gente sabe que os países mais desenvolvidos têm mais caminhão. Tem caminhão lá para fazer. Eu não preciso fazer uma viagem daqui a Fortaleza. Que venha com o trem, nós vamos pegar o produto aqui e levar até o porto, levar até aqui, fazer o que tem que fazer. As ferrovias não vão passar dentro das indústrias. Então, nós teremos que fazer esse contato com o nosso. Então, nós não somos nada contra a ferrovia, não. Nós somos a favor das ferrovias, porque elas vão trazer um grande desenvolvimento para nós e uma sustentabilidade para as indústrias. Mas também dizer que nós aqui no oeste de Santa Catarina, às vezes as pessoas não sabem desse detalhe, que eu acho que é um detalhe super importante. Os nossos modais, eles não se combinam. O que quer dizer que não se combinam? Vem para cá soja, vem para cá milho, vem para cá farelo de soja. Esse caminhão que traz esse produto é um caminhão diferente do que a agroindústria precisa para mandar. Então, nós temos dificuldade com nossos caminhões frigorificados para voltar para Chapecó, para o oeste de Santa Catarina, e quem traz milho e coisa aqui tem dificuldade para sair. Isso tudo também acarreta em custos mais altos. Se aquele mesmo caminhão pudesse ter vindo aqui, descarregar o milho e carregar a carne e levar, só que é um ambiente diferente que não se pode fazer. Então, deixar o meu muito obrigado aí por participar aqui, também deixar o Citran à disposição de todo mundo que queira conhecer o Citran. A gente está aí, até porque a nossa chamadinha aí
ela tem uma chamada específica dizendo: se você conhece o Citran, você precisa conhecer o Citran. Obrigado. Obrigado. Egídio, um minutinho, a gente já terminou Sim. o tempo, mas só para fazer um fechamento. Primeiro, cumprimentar vocês pela iniciativa, o MOVE-SC. Esse é um assunto. A logística é um componente importantíssimo para qualquer região, o desenvolvimento econômico com a região, é um componente importantíssimo nos custos para todos os setores da economia. O que eu diria como importante, como mensagem final, é que Santa Catarina tem que parar de ser, primeiro, reativa. A 101 e tudo isso que está acontecendo, essas estradas ruins no Oeste, 470, 280, porque nós estamos sendo reativos, estamos esperando o problema acontecer. E isso a gente já está prevendo. A 101 nós profetizamos já com dados técnicos, em 2017, que iria acontecer hoje. Nós estamos sendo reativos. E a segunda questão é que nós temos que resolver o nosso problema. Nós não temos que parar de depender do governo federal, do governo que quer que seja. Santa Catarina tem que ser criativa pela exaustão, pela incapacidade que tem de cumprir essa agenda logística extensa. Nós temos que achar nossas soluções. Isso que eu acho importantíssimo. Essa deve ser a mensagem principal. E a solução, às vezes, é complicada, mas vem por intermédio de um bom planejamento e a participação privada nesse grande desafio. Obrigado. Obrigado aos três aqui, obrigado a todos vocês. Eu passo para a Letícia, reforçando aqui e para o público aqui, contem com a gente sempre para a gente debater esses assuntos, inclusive esses assuntos que são muito específicos do Oeste, mas que são necessários que todo o Estado conheçam, né? Não, a 282 não é só do Oeste, né? As nossas rodovias aqui não são só do Oeste, são de Santa Catarina como um todo, e essa briga a gente está junto. Letícia. Obrigada, Anderson. Só para contribuir nesse finzinho, eu digo que eu ficaria horas ouvindo. Eu até comentava com a Angélica antes e ela me disse o seguinte: a gente tem o transporte e a logística na veia aqui no Oeste. Quem é que nunca pegou, assim, reclamando mesmo, da 282, da 163, da 283, da nossa SC, da 160, o Jornal do Almoço, todos os telejornais e plataformas da NSC sempre mostram o motorista ali, que tem receio de pegar a 282 à noite, a 163, que agora, felizmente, está saindo do papel, um alívio para o extremo oeste. A gente mostra a pedra sendo colocada dentro da sacola pelo motorista para alertar o buraco na SC 160. Mas acho que mais do que isso, o papel da imprensa, o nosso papel enquanto NSC, é estar aqui hoje com vocês, através da nossa gravação, produzindo conteúdo para debater soluções e melhorias. Isso, definitivamente, precisa ser palpável, precisa estar ao nosso alcance para que, de fato, a gente consiga manter a referência que a gente é. É isso que Santa Catarina é, né? Então, dessa forma, espero que... Agradei, Anderson? Eu peguei um pouquinho o ladinho comentarista dele. Então, obrigada, Anderson. Agradeço também a participação do presidente do Citran, Evalberto Toso, do diretor de logística da Aurora Coop, Ricardo Pinto de Souza, também do Egídio Antônio Martorano, que é presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Dessa forma, com chave de ouro, a gente encerra a temporada 2024 do projeto MOVE-SC, Conexão Rumo ao Futuro. Queremos agradecer novamente também aos nossos parceiros, Portonaves, Citran e Aurora Coop, e a vocês também, que se mantiveram firmes e fortes até o fim, acompanhando essa gravação, essa produção de conteúdo, que, reforço, vai repercutir em todas as plataformas da NSC. Prazer tê-los conosco. Uma boa noite a todos e muito obrigada.